Olá, você está na TV Cresce Alagoas, o canal de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do nosso estado. Vamos às últimas informações? E aí, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos acordar, esse tempo chuvoso. Diga aí, Manuel. Ó, quinta-feira, essa menina vem de São Paulo, ela vem palestrar no Summit, um evento que começa amanhã, aliás, quarta-feira em Maceió. E aí, pegando o gancho, que ela está em Maceió e quase que custo zero para o Cresce, né? Ela vem dar aqui uma baita show para vocês, viu? Ela é especialista em direito imobiliário, certo? Então, você que sabe quais os documentos essenciais, bom, está aqui o currículo dela, é extenso, certo? Então, quinta-feira, se vocês quiserem vir e conhecer a dona Camila Fernandes, palestrante, corretora de São Paulo, advogada, especialista em direito imobiliário, claro, ela vai estar aqui quinta-feira às 9 horas. Espero vocês todos aqui. E voltando à nossa comemoração, ao nosso dia do corretor de imóvel, no dia 28 de agosto, vai ter Altemar Dutra Júnior e Galando Brega, para a gente passar uma noite de alegria lá, viu? E tá aí a Camila aí, ó. QR Code, gente, para vocês entrarem, para depois, se quiserem tirar alguma dúvida, que acredito que esse assunto que o nosso amigo João vai falar aqui, rapaz, é um assunto que ele é muito extenso. Só hoje não dá, não, né? Hoje não dá, é um assunto muito extenso. João não, Mário, desculpa. Mas obrigado, Medinha. Eu confundi domingo com o João. Mário Agra, aí eu confundi. Mas realmente é um assunto que todos nós, eu tenho dúvida, estou há 40 anos no mercado e tenho dúvida, né? Lá no Barra, por exemplo, a gente paga R$18 por mês, aliás, por ano, de SPU, entendeu? Aí, às vezes, o cara diz assim, olha, o financiamento a Caixa não financia. Depende, né? Depende do regime de ocupação. E muitos aqui eu tenho certeza que não sabem. E aí é quando você tem o conhecimento, quem tem conhecimento tem poder, e aí você transmite isso. Não, pode. Porque eu já tive uma cliente que perdeu um apartamento na compra do Barbalho porque ela disse que o corretor disse que não financiava lá. Eu digo, financia. Regime de ocupação diferente, que a casa pode, e ela financiou. E a pessoa, pô, não sabia, porque não procurou, não veio a palestra do Mário aqui no Cresce, não vai aprender nunca. Então, as dúvidas que vocês tiverem, não se preocupe, que vão ser tiradas. Agora, é de muita importância desse assunto, que eu agradeço muito ao Mário por estar aqui conosco, certo? Mário Gama, e ele é coordenador do SPU há muitos anos, Elinho Rocha que sabe, né, Elinho? É um homem que de linha de frente e vem aqui, na sua cortesia, atender um chamamento nosso, né? Inclusive ele foi homenageado aqui pelo nosso CRES, por essa parceria que temos. Nós tínhamos aí, eu acho que devido à chuva não lotou nosso auditório, mas tem mais de 130 inscritos, aqui nós temos apenas 100 lugares, 180, né? 180 inscritos, imagina, porque as pessoas querem realmente gerar o conhecimento, e é muito importante, velho, você não imagina, porque você vai vender um apartamento aqui naquela aula todinha ali, todos têm SPU, né? Aí quem paga o laudem, quem paga a transferência, que é 5%, apartamento de 3 milhões é 5%, tem que ser pago, entendeu? E tudo isso, a dúvida. Mário, para cá, querido.
Aqui, quem convenceu esse homem para vir para cá, realmente, foi o nosso querido conselheiro federal, Irã. Cadê ele? Oxente. Quase me morde. Iranzinho, traga, vamos levar o homem para... Jorge, eu gostei da sua meia, viu, Jorge? Tá... Ah lá, Rafael. Então, eu vou dizer uma coisa. Olha, vamos que eu vou sentar ali que eu quero escutar essa palestra também. Bom dia. Meu nome já foi dito aí, Mário Gamba. Eu sou funcionário público, completei agora 40 anos de serviço público. 40 anos. E na SPU eu estou desde 1996. Então, eu agora já tenho tempo para me aposentar, mas vou ficar ainda na SPU, porque para estar em casa, para não fazer nada, eu não fico, não. Prefiro ficar trabalhando. Então, eu sou contador, formado pela Universidade Federal de Alagoas, e fui também da extinta LBA, Legião Brasileira de Assistência. E de lá foi que eu fui para a SPU, e assim que eu cheguei na SPU, em 96, em 98 eu já assumi um cargo de chefe do setor de arrecadação de receitas patrimoniais, e logo depois, ainda com o nosso amigo Zé Roberto, que muita gente conheceu aqui, como foi o superintendente que passou 19 anos na SPU, me colocou como coordenador e como substituto. E eu fiquei até hoje como coordenador e substituto. Então já recebi alguns pedidos para eu ser o superintendente, mas eu não quero, nunca quis ser superintendente, até por uma questão estratégica minha, né? Porque o superintendente, você muda de governo, você sai. E aí eu prefiro ficar como coordenador, que é uma coisa mais segura, né? Aí nunca quis ser superintendente. Apesar de ter assumido alguns... Quando o superintendente sai, eu fico como interino, e já passei um ano como interino, superintendente interino. Bom, é um assunto... hoje a superintendente é a Júlia Beltrão, e eu como coordenador. Então, é um assunto em que nós trabalhamos muito junto com os corretores de imóveis. A SPU mesmo tem uma ligação muito forte com os cartórios de imóveis e com os corretores. Então, hoje mesmo tem muita gente aqui que é conhecido meu, que a gente está sempre em contato, e a gente procura lá na SPU atender o melhor possível, principalmente os corretores de imóveis. Então, o que a gente pode fazer, apesar do número de servidores serem poucos, mas a gente procura atender os corretores até nas dúvidas, porque vocês também são parceiros, é como se fossem nossos servidores para poder entrar no sistema, fazer o que precisa fazer. Então, são parceiros e por isso que a gente procura sempre dar uma atenção especial a vocês. Bom, a nossa superintendência são 27 superintendências. É um órgão ligado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A gente já passou pelo Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, e fica mudando. Quando o governo muda, a gente fica mudando de ministério. E hoje a gente está nesse Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. E compete, no limite de sua circuncisão, exercer as atividades da SPU. Aí vem identificar, demarcar, cadastrar, registrar, fiscalizar, regularizar as ocupações e promover a utilização ordenada dos bens de imóveis da União. A SPU ela tem uma estrutura que tem um apoio administrativo, a área de caracterização e incorporação, destinação, receitas e fiscalização. Então, cada área dessa, atualmente nós estamos fazendo a demarcação, porque por obrigação do TCU, de terminar toda a demarcação das áreas da União no estado... Como vai? Outro amigo meu. A gente está tentando fazer Tentando não, a gente tem que fazer a demarcação até o ano que vem, fechando toda a demarcação. Eu vou mostrar a vocês mais adiante o que é que a gente já tem demarcado e o que ainda falta ser demarcado.
Mas, só para vocês terem uma ideia, a gente tem todo o litoral alagoano e tem também toda a margem do Rio São Francisco, até lá em cima. Então, nós estamos fazendo as audiências públicas nos municípios, porque além dos terrenos de marinha, tem os terrenos marginais, que é da beira do Rio São Francisco, e também o leito dos rios federais, pertence à União, e a gente tem que fazer todo esse levantamento. Todos os rios que nascem em Pernambuco, que é o nosso vizinho, e adentram no estado de Alagoas e deságua aqui, esses rios são federais. As margens, não, mas o rio é federal, então a gente tem que fazer essa demarcação. Bom, a gente vai tratar aqui, vai falar bem rapidamente das origens das terras da União, os bens da União, um pouco da legislação, a destinação dos bens, para quem a gente faz essa destinação, a classificação dos bens, as terras de marinha e seus acrescidos, os regimes de ocupação e aforamento, as transferências dos responsáveis, que ocupam essas áreas, terceiros, e os procedimentos que são feitos pela internet. Nós temos aqui o início, né, de tudo que aconteceu no Tratado de Tordesilhas, onde houve uma divisão, que tudo que tivesse a oeste seria da Espanha e tudo que tivesse a leste seria de Portugal. E aí começou os bens públicos, todo o Brasil pertencia à coroa portuguesa. Aí veio o período colonial, de 1500 até 1822. Então, o domínio do território, a forma utilizada de colonização e povoamento seriam aquelas capitanias hereditárias e depois as sesmarias, né? E aí, neste período, todas as terras eram públicas, do Reino de Portugal. Não existia propriedade privada. E aí, os terrenos de marinha eram considerados 15 braças, que equivale a 33 metros. Pela borda conservada para a servidão pública. E a gente sabe que, antigamente, para você entrar no Brasil, entrar pela parte da Espanha, né, naquela época, ou pelo mar. Não existia avião, não existia outro meio de você entrar, e toda essa costa precisava ser preservada e de domínio da coroa. Então, sempre essas áreas do patrimônio da União, os terrenos de marinha, os acrescidos de marinha, sempre tiveram sob domínio da União. Aí veio a Carta Régia, que determinou os terrenos de marinha e foram reservados a uso comum após a regalia real. Aí vem a Carta Régia e as ordens régias. Tudo isso determinando os terrenos de marinha. Aí veio a independência e houve a suspensão da concessão das sesmarias, porque as sesmarias, existiam as sesmarias, mas a ocupação dessas áreas por terceiros estavam sendo feitas e eles não tinham mais controle dessas ocupações. Então, depois que veio a independência, houve disputa de sesmarias com as posses. Então, houve a lei, essa foi a primeira lei das terras, que é considerada para o patrimônio da União, o início do patrimônio da União foi essa lei, de 1850, tanto é que se considera o patrimônio da União com a data de 1850. Então, é um dos órgãos mais antigos, como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica, e o patrimônio da União surgiu mais ou menos nessa época. E era colocar em ordem a situação caótica dos títulos de propriedade. Então, quando veio o regulamento do decreto, foi aí veio a criação do registro paroquial, que dá origem ao registro de imóveis. O que é que se fazia? O registro da posse deveria ser feito na freguesia da situação do imóvel, junto ao vigário da Igreja Católica. O registro eram reconhecidos como meio legítimo para aquisição do domínio. Ou seja, você chegava na igreja e você dizia qual era a sua área, qual era o perímetro que você tinha, dava um nome a ela
e o pároco da igreja registrava aquilo ali no livro. Então, aquilo dali não transferia o direito de propriedade, mas era um meio deles da posse. Então, era um meio deles ter o controle de quem estava ocupando as terras no Brasil. Então, aí que se criou esse registro paroquial. E só em 1864 que foi criado o registro de imóveis. E em 1889, com a República, as terras públicas sem destinação e as devolutas passaram para o patrimônio do Estado. Então, deixou de ser, porque não existia mais o reino. Então, bom dia. Então, se passou para o Estado. E as áreas do patrimônio da União continuaram com o que está lá no artigo, que a gente vai ver agora, no artigo da Constituição, mesmo na Constituição de 1889, a primeira, né? Não, 1894. Não, que 1889 veio a República, não é isso? Então, logo depois veio a primeira Constituição. Aí foi que criaram os terrenos de marinha crescidos, mantendo. Lá se manteve o que ficou com a União e o resto passou para o Estado, para os estados, né? Então, está aí na Constituição. Ó. Bens da União, os que atualmente já pertencem, que vieram a ser atribuídos, as terras indispensáveis à defesa das fronteiras, as construções militares, as vias federais de comunicação definidas por leis. Aí vem os lagos de qualquer corrente de água de terreno do seu domínio e que banhem mais de um estado, sirvam de limites para outros países ou que estendam o território estrangeiro ou dele que provenham como bem de terrenos marginais das praias fluviais. Esse terceiro aí é onde está o rio para a gente, para Alagoas. A gente só que esse rio tem que ser, para ser federal, esses são os rios federais. Mas as margens, como eu disse, só o Rio São Francisco para o estado de Alagoas, que tem área de domínio da União, são chamados rios marginais. Por quê? Porque eles precisam ser navegáveis. E para a gente, o único rio navegável, que nasce num estado e vem para o outro, é o Rio São Francisco. Os outros não são considerados navegáveis. Como a gente tem o Rio Mundaú, Rio Paraíba, né? Então, eles não são... o Rio Ipanema, o leito é federal, mas as margens não. Só o Rio São Francisco. Então, vem as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limites com outros países, as praias marítimas. Essas ilhas, eu vou falar para vocês, mas vou mostrar que é um que vocês interessam muito para vocês. E vem o mar territorial e ali está, ó, no sétimo, os terrenos de marinha e seus acrescidos. Então, ali continua na domínio da União. Quando eu falo em ilhas marítimas, a gente tem, para a nossa realidade, a ilha de Santa Rita. Como é caracterizada a ilha de Santa Rita? Quando a gente precisa fechar a demarcação da ilha de Santa Rita, então toda a margem dela, com a demarcação da linha, ela é terreno de marinha com acrescido de marinha. O centro dela vai pertencer à União, porque ela é considerada uma ilha marítima, porque ela é arrodeada o mar, toda influência de mar circula a ilha, então ela é considerada ilha marítima. Então ela vai ter duas conceituações. Ela vai ter uma parte que é terreno de marinha, acrescido de marinha, e o centro dela vai ser ilha marítima. Veja só. Aí vamos lá. Até onde sofre influência de maré, que eu vou dizer aqui, por exemplo, qualquer rio que a gente tem aqui na beira da praia, o rio Jacarecica, aqui o rio Jacarecica, o Pratagi, até onde sofre influência de maré numa variação de 5 centímetros, as margens pertencem à União, depois não.
Todos eles. Todos eles. Tá, mas aí a gente vai tratar do financiamento daqui a pouco. Então, já as ilhas que ficam, vamos dizer, porque a nossa influência de maré no Rio São Francisco é até Piaçabuçu, a cidadezinha de Piaçabuçu. Depois de lá, a gente já não considera mais como terreno de marinha, eles passam a ser terrenos marginais, por conta do rio, porque não sofre mais influência de maré. Então, as ilhas que estão ali dentro, só a margem dela que pertence à União, a não ser que a gente tenha o conhecimento que aquela ilha era toda coberta, porque a gente sabe que com o de Xingó, muitas ilhas estavam debaixo d'água e apareceram. Então, nesse estudo que a gente fizer, se aquela ilha, a gente souber que aquela ilha foi toda coberta de água, e por conta de uma situação do homem, de ter feito a Xingó e ela apareceu, aí ela é considerada para a gente toda de marinha. Se for o inverso, só as margens que pertencem à União. Por exemplo, a gente tem acima da linha de Xingó, como o lago encheu, então praticamente a gente não tem mais a área de marinha, não, terrenos marginais. Por quê? Porque o lago encheu e cobriu o que era da União. Já abaixo de Xingó é o contrário. A gente tem mais área da União do que tinha antes de Xingó, antes de aparecer Xingó. Você falou com relação à influência da maré até a cidade de Piaçabuçu. É até a cidade exatamente ou é o município de Piaçabuçu? Não, é até um pouquinho, para chegando em Piaçabuçu, a gente já tem essa definição lá. Porque quando hoje você chega lá, o Rio São Francisco, ele sofre influência de maré até mais adiante. Mas a questão é que, se você considerar, quando não existia Xingó, a situação que o mar entrava, ele não ia até lá, a força do rio era maior. Então, a gente não pode considerar hoje, a situação de hoje, tem que considerar uma situação de 1830. Então, um pouquinho antes de Piaçabuçu, as margens são terreno de marinha. Depois disso, as margens são terrenos marginais, que deixa de ser 33 metros para ser 15 metros. Entendeu? Sim, foi, a gente fez. Mas é porque a gente não pode ver a situação de hoje, tem que ver a situação de 1833. Ali precisa cadastrar. As áreas inundadas ali da Antigo. Sim. Ali considera-se área de marinha, tem um parque de preservação. Quando a gente fala em Xingó, a gente esquece marinha, a gente fala em terreno marginal. Tá? A gente esquece porque marinha é só no mar. Aí são os terrenos marginais. E acima de Xingó, a gente praticamente não tem mais área de domínio da União, as margens, porque já estão embaixo d'água. Mas aquela área inundada são áreas particulares, então, São as margens. os particulares. Mas existe algum tipo de preservação, alguma lei? Não, aí questão de preservação é com o meio ambiente. Aí a SPU não. Bom, uma das coisas importantes na SPU é a gente saber a classificação dos bens da União. Isso está lá no artigo 99 do Código Civil. São bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominiais. Isso aí é um dos pontos que a SPU trabalha, principalmente na questão dos bens de uso comum e bens dominiais, porque toda beira-mar a gente tem uso comum e tem os bens dominiais. Então, onde começa um, onde termina o outro, tá? Então, a gente tem aí, os bens de uso especial são os prédios públicos. Por exemplo, o prédio lá nosso do Ministério da Fazenda, lá no centro, é um bem de uso especial. Então, todos os bens da União que são
onde tem a atividade do governo, não precisa ser só do governo federal, municipal, estadual. Aquele bem é classificado como bem de uso especial. Tá? Então, eu tenho um patrimônio da União, a gente tem na faixa de 300 imóveis que não são terreno de marinha, né? Mas no interior, Mata Grande, em Arapiraca. Esses, quando está sendo utilizado, que a União cedeu para o município, aquele é um bem de uso especial. Na hora que deixa de ser usado para bem de uso especial, ele passa a ser um bem dominial em que a gente vai dar uma destinação para ele, até para uma ocupação por terceiros que podem. Ou a gente vender esses imóveis. Bem de uso comum são as praias, principalmente para a gente, as praças, as rodovias. Esses são os bens de uso comum. Eles não podem ter título. Agora, existe um meio que a União permite de um tipo de concessão. Por exemplo, o cais aqui da Braskem. Ali ele está em uma área de uso bem comum, na praia. Mas aí a União faz uma cessão daquela área, não passa por cartório, não passa por registro. Então, a gente faz uma concessão para ele utilizar aquilo, eles pagam mensalmente uma taxa ao patrimônio da União para ser utilizado. Hoje, essa semana, eu estava vendo numa reportagem o Corcovado. O Corcovado pertence ao patrimônio da União. E ali é feita uma concessão para a utilização do Corcovado, lá no Rio de Janeiro. É da CODER. Mas aí é questão do governo federal, da CODER, Toda a nossa lagoa ela tem influência de maré. A gente já constatou que até Pilar, Satuba, todas aquelas áreas que tem margem com a lagoa, tudo ali pertence à União, todas as margens. E tem, sim, aí são bens de uso comum, são destinados a uso coletivo, são inalienáveis. E tem os bens dominiais. Esses são os terrenos de marinha e os acrescidos de marinha, os mais conhecidos, né? Que pertencem ao poder público, não possuem uma destinação pública específica, portanto, podem ser usados para diversas finalidades, desde que as mesmas estejam previstas em lei. Podem ser vendidos, alugados, cedidos de forma onerosa. Nesta categoria, os bens são submetidos ao regime do direito público e há algumas normas típicas do direito privado, compra e venda, por exemplo, permuta, a herança de sucessão. São terras públicas destinadas por lei para uso privado. Pode. Vou passar e a gente vê. Eu vou passar para a gente ver aqui. Nunca pertenceu ao Estado, não. Aqui ali foi criado. Ali são terrenos da Marinha, são terrenos de Marinha. É porque a gente tem que dizer, o terreno de Marinha são toda a orla. O terreno da Marinha são os terrenos que pertencem à Marinha do Brasil. Por exemplo, a sede deles é imóvel da Marinha. E tem os imóveis que estão na beira-mar, que são os terrenos de Marinha, que não é administrado pela Marinha do Brasil. Na questão do DETRAN, eles, na época, a gente não tinha linha demarcada, então a gente adquiriu, a União adquiriu e passou para o uso da Marinha do Brasil para ser construído a Escola de Aprendiz de Marinheiro. E ali, quando eles desativaram aquilo ali, passou para a universidade, Campos Tamandaré, depois saiu dali e o DETRAN assumiu. Estava com o Estado, mas cedido pela Marinha do Brasil. E hoje, que os órgãos militares, Exército, Aeronáutica e a Marinha, o que pertence a eles, o patrimônio da União não pode administrar. Quando eles vão vender, não passa pelo patrimônio da União, eles mesmos vendem. Apesar deles, a gente dá auxílio e tudo,
na questão da documentação. Mas a venda é feita pelo Exército. Então, aquilo dali a gente não consegue vender patrimônio da União. Só a Marinha que tem essa questão da venda. Agora, passa pelo patrimônio da União, toda a documentação. Mas toda a negociação é feita com a Marinha do Brasil. Tudo é da União. Se você eu vou mostrar uma imagem aqui de Maceió, mas da Braskem, todo o Pontal pertence à União. Onde você olhar ali, tudo é da União. Tudo é da União. Aquele grande estacionamento que tem ali nos fundos da Receita Federal é terreno de Marinha, porque eu sei que pertence à União. Pertence à União. Ali, a gente vê imagens dali antiga de Maceió, aí vê que ali era o mar. Ali tudo foi aterro. Ali pertence à União. Só que o patrimônio da União, pela quantidade de servidores que tem, existe a lei permite que a gente transfira a gestão de praia para os municípios quando eles têm interesse. Maceió teve um interesse. Então, a gente transferiu a gestão, não transferiu a propriedade. A gente transferiu a gestão de praia. Então, quando tem uma invasão, quando eles precisam fazer show antes daquela época, eles tinham que pedir o patrimônio da União, a gente tinha que emitir uma guia, porque se fosse pago o evento, eles tinham que pagar a União, e a gente transferindo essa área para o município, a gestão. Então, eles não precisam mais fazer esse pedido para o patrimônio. Então, hoje tem, não sei se eu consigo me lembrar, eu tenho Maceió, tenho Coruripe, Marechal não pediu, eu tenho Barra de São Miguel, não, Piaçaba do Sul não. Só 3 ou 4 municípios que pediram a gestão de praia. Então, a gente transfere, porque aí o patrimônio da União, até na questão da fiscalização, a gente sai. Não, Maragogi não pode, porque onde tem APA federal, aí a gente não pode transferir gestão de praia. Mas aí é uma questão municipal, não é? Entendeu? Aí por exemplo, os ambulantes aqui, a prefeitura cobra. Em qualquer lugar, e aí é questão municipal. Aí pode. Tá. Bom, aí estão os chamados terrenos de marinha e acrescidos de marinha. Então, toda a área, eu tenho a linha, eu vou disponibilizar para você também aqui, a linha de todo o estado de Alagoas, que a gente já tem demarcado. Então, vocês vão ver uma linha, uma cor, acho que é verde e azul, que essa linha daqui para cá dá 33 metros certinho. Então, tudo que tiver aqui é terreno de marinha. E tudo que tiver daqui para o mar é chamado acrescido de marinha, que está lá naquele artigo que eu mostrei da Constituição, terreno de marinha e acrescido de marinha. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos Trapichão, terreno de marinha. O mercado da produção, a gente está terminando de fazer, acho que a semana que vem a gente assina a cessão ao município de todo o mercado da produção para fazer a reforma do mercado da produção. Então, a gente está transferindo agora para o município toda a área do mercado da produção. Quando o mar avança de uma forma bem acentuada, como é que funciona essa remarcação? Aí não faz a remarcação, deixa de ser de marinha. Eu tenho um lugar que não tem mais área de marinha. Eu tenho na Barra de São Miguel mesmo, naquele trecho entre a Barra de São Miguel e o Francês, eu tenho uma área ali que praticamente eu não tenho mais área de marinha ali. Tanto é que aquele loteamento, como é que chama? São Michel, ele não está em área de marinha, mesmo aquela parte da beira da praia. Porque o mar veio e quando a gente determina a linha de marinha, não tem mais como alterar. Aí deixa de ser, tem áreas que deixam de ser de marinha. Bom, aí tem a questão dos rios, que eu disse a você, quando eles adentram até numa variação de 5 centímetros, as margens pertencem à União. Então, vocês vão ver aqui, depois que eu vou mostrar no mapa, que, por exemplo, o Riacho Salgadinho, eu já tenho até onde ele sofre influência de maré. Mas eu tenho o Pratagi, que a linha está aberta.
a maioria dos rios, a gente não tem linha fechada. Aí, mais tarde, a gente vai ver aqui a questão das certidões que vocês pedem ao patrimônio da União. Bom, aqui está uma imagem de um imóvel dominial. Como eu disse a vocês, nem tudo está nos 33 metros, estão na beira da praia. Por quê? Quando vocês receberem o nosso material, vocês vão ver que tem uma linha. Entre uma linha e outra, está certinho aqui 33 metros. E tudo que tem daqui para cá é acrescido de marinha. Porque quando se faz o levantamento, a gente pega... Aí é uma parte bem técnica que nas audiências públicas que a gente está fazendo, vai ter aqui no município de Maceió, onde a gente vai explicar exatamente como se faz essa demarcação. Mas eu vou ser breve, porque essa parte técnica é mais com os engenheiros. Então, eles fazem um levantamento georreferenciado de altimetria dos terrenos, pegam imagens antigas, a gente tem as tabelas de maré da Marinha lá de 1800, a gente tem isso tudo lá no patrimônio, a gente tem um material bom, que a gente consegue ver que, mais ou menos, o ponto dessa linha aqui, da linha verde, a gente consegue identificar a altura em relação ao mar, que para Alagoas é 2,4, para 1833. Então, quando a gente faz a altimetria do terreno e olha que ali está dando 2,4, então dali para frente a gente conta 33 metros. Então, essa área daqui, com certeza, é uma área de altimetria muito baixa, que a maré já chegou a entrar aí um certo tempo. Aí a União vai fazendo essa demarcação dessa maneira. Quando a gente vê, principalmente perto de leito de rio, porque, ó, tá vendo um riozinho entrando aqui? Isso aqui, com certeza, a área toda baixa. Então, por conta disso, a armagem sendo baixa, então a altimetria do terreno em relação ao mar é muito menor do que 2,4. Leva na consideração, todo levantamento para a gente fazer uma demarcação, a gente leva em consideração tudo isso. Tá? Agora mesmo a gente está colocando, não sei bem o nome, marégrafo, acho que é. A gente coloca dentro dos rios, deixa lá 1 semana, 2 semanas na maior marés e vai lá depois pegar. Tanto é que roubaram alguns nossos. A gente colocou, quando voltou, tinham levado. E o pior é que a gente tem pedido emprestado do pessoal de Recife, de Pernambuco. Sim. Você vê que aquilo ali é tudo mangue ali por trás. Quem vai chegando em Maragogi, do lado esquerdo, ali é uma área de mangue grande, ali tudo é da União. Tanto aqueles loteamentos que estão fazendo ali do lado esquerdo, ali tem parte da União. Sim, aqueles que estão fazendo do lado do rio, tem área de União. Tem, por conta do rio. Quando tem rio, não. Não chega nem na pista. Porque ele é alto. Vou falar. Bom, especificamente no Laguna, é o seguinte. Na demarcação que a gente faz do terreno de marinha, existe... A lei foi alterada. Mas na época que foi feita a demarcação, porque a gente tem no estado de Alagoas, eu vou mostrar aí, a gente tem, dentro de Maceió,
a linha foi demarcada na década de 1950, 56, 57, 50, por aí. Nessa época foi feita a demarcação com muita dificuldade, porque o pessoal precisava ir para campo. Então, dentro de Maceió, que eu falo, é da Pajuçara até, seguindo aqui a beira-mar do centro, da Duque de Caxias, e entrando Vergel até uma parte ali de Bebedouro. Então, essa demarcação foi feita em 1950, na década de 50. Depois disso, só veio ter demarcação em 1998, de Maceió até Barra do São Miguel, e de Barra do São Miguel e de Maceió até Barra de Santo Antônio. Aí foi feita a demarcação, considerando que os rios a gente não fechou. E em 2004, a linha foi homologada do restante, de Barra de Santo Antônio até Maragogi e de Barra de São Miguel até Piaçabuçu, mas no litoral sul, só os povoados, onde tinha povoado. Por exemplo, as falésias não tinham sido demarcadas, até que a gente demarcou agora. Então, a sua pergunta foi laguna. Então, quando a gente faz a demarcação, a gente precisa notificar, aí a lei dizia assim, notificar por edital ou pessoalmente todos os ocupantes. Aí a gente ia fazer a demarcação de Marechal Deodoro. Como é que a gente não sabe onde fica a linha, não ia saber onde fica a linha, eu tinha que demarcar cada morador de Marechal Deodoro. Todo mundo da Barra de São Miguel, todo mundo da Barra Nova, todo mundo dos povoados todinho. Então a gente fez por edital. Aí, tanto é que a lei mudou. A lei mudou porque agora a gente faz audiência pública. Aí que foi que o Laguna ganhou na época. Porque na hora da demarcação eles não foram notificados pessoalmente. Aí foi considerado, o processo administrativo teria que fazer um novo. Aí a gente está fazendo. Então eles foram todos suspensos. Então quem mora no Laguna não paga ainda. Mas com essa nova processo de demarcação nova, eles vão passar a pagar. Mas aí você não consegue financiar, porque você puxa uma certidão, vem domínio próprio, domínio, né, Laguna e domínio próprio. Não, a gente, no Laguna, a gente diz assim, a gente emite uma certidão dizendo que o imóvel, a gente não tem ainda a linha demarcada. A linha não está demarcada e, por conta de uma decisão judicial, foi suspensa e o imóvel pode vir a ser, depois da demarcação, pode vir a ser a conceituação pode ser mudada. Aí a financeira, às vezes, fica dizendo assim, ó, é ou não é? Não tenho certeza. Aí a Caixa Econômica mesmo não quer fazer e os bancos oficiais não fazem. Mas os privados fazem. Bom, aqui é a linha de demarcação que eu trouxe para vocês, de Maceió, para vocês terem uma ideia. Aqui, eu não peguei tudo, mas aqui é como é que chama? O Hotel Jatiuca. Então, por conta da Lagoa da Anta, ele entra, então ele passa bem pela beira do mar, na Jatiuca, só aqui na Pajuçara, depois daquele hotel Enseada, é que ele adentra mais. Então, todos aqueles novos, tem até um novo aqui, novinho. É New alguma coisa, né? New Time, né? Esse a gente acabou de fazer, o Patrimônio da União, a gente acabou de abrir os 290 unidades RIPs deles. Todos eles já estão com RIPs. E aqui, ó, o Cais do Porto, acrescido de Marinha, o Riacho, Salgadinho, e uma curiosidade que na Fênix, que a gente sabe que o Riacho Salgadinho passava ali naquela ponte, e tem casas na Rua da Praia, que os fundos pertencem à União. Então tem casas na Rua da Praia, tem até uma galeria ali, que era até ele me aperreava com aquilo ali. Agora está com um filho. Não sei. É um cara que mora nos Estados Unidos. Então ele não sabia por que era, mas naquela rua que fica por trás da Americana, que é bem larga, ali era o leito do Riacho Salgadinho. Ele desembarcava
na Santa Casa, na Dias Cabral. Então passava tudo ali, passava Aí muita gente disse, mas está longe da praia. Mas o que era da União ainda continua sendo, né? Porque taparam o rio que deixou de ser. Em compensação, eu tenho uma área na beira do Riacho Salgadinho, por exemplo, a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Não está a área da União. Agora, já do outro lado, que tem aquele condomínio, ali é aforado, inclusive é aforado, o Rosa dos Ventos, ele é da União, e o Rosa dos Ventos, o leito do Antigo, ele fazia uma volta, que tem casas no fundo da Rua Uruguai que pertencem à União. Tem imóveis na Rua Uruguai que pertencem à União, por conta do antigo leito. O Sesc pertence à União. Ali não pega. Onde estão os quartéis da Polícia Militar e dos Bombeiros? Não tem não, né? Quartel, Tapiche? Não, ali não. Então, para vocês verem aqui, outra curiosidade é como eu disse aqui no começo, Pontal, todo da União, e o Vegel, os mais antigos, sabe por que isso aqui, né? Em 1980, quando o menino foi prefeito, o Fernando Collor, ele fez o aterro disso aqui, menino. Que na época era um menino, né? Era, traquinho. Então aqui, ó, isso tudo foi um aterro, que hoje é o loteamento o Joaquim Leão. Joaquim Leão é todo aforado. E o mercado da produção, que toda essa área daqui foi tudo aterrado. Então, isso tudo pertence à União. Tá? Então, tudo isso que tem aí é domínio da União. Bom, nós temos hoje escrito no patrimônio da União 22.900, quase 23 mil imóveis. Temos 353 imóveis que são de uso especial, aquele que eu falei a vocês, quer dizer, que estão entregues no interior à prefeitura. Aqui em Maceió mesmo, a gente tem imóveis entregues à prefeitura. Nós temos no edifício Valmap, nós temos do 5º andar em diante, todo da União. Inclusive, a gente estava com salas para vender, mas o município agora parece que está com interesse em botar umas secretarias lá. Mas a gente estava com aquilo ali para vender, umas salas. Estava vendendo por 70 mil cada sala. Hein? E a gente tem a cobertura desocupada, o 13º desocupado. Cobertura dali, você vê Maceió toda, assim, de um lado do outro. E temos alguns prédios também. Por exemplo, a gente tem um antigo Ministério do Trabalho ali em frente ao Bar do Chopp, que a gente está até assim, pedindo um auxílio aos corretores de imóveis, porque a gente não quer vender. Por quê? Porque o patrimônio da União, a gente tem órgãos federais pagando aluguel. E se a gente vende o imóvel, o dinheiro vai para o Tesouro, não para ser revertido em imóveis para a União. Então, a gente aqui no Estado, a gente já teve um sucesso com umas 12 salas no Le Monde, em troca de uma área que a gente tinha ali na Menino Marcelo, um terreno de esquina. Então, a gente conseguiu fazer a permuta com 12 salas e colocamos a CGU, que estava pagando um aluguel caríssimo, a gente conseguiu colocar num prédio agora, numas salas nossas. E a gente está também com esse prédio, que inclusive ele tem 5 pavimentos, no centro da cidade, e os fundos dá para o edifício Breda. Aí a gente está tentando ver com empresários, tudinho, corretores, ou gente que tem interesse em abrir negócio ali no centro, em a gente fazer uma permuta, conseguir salas, e a gente fazer permuta, como a gente teve sucesso por trás. Mas na frente ele é bem é vizinho o Banco Bradesco, parece. Colado. Não, é a Delegacia do Trabalho. E temos um outro filé, que é que tem 2 frentes, que é lá perto do shopping Maceió,
onde era a Procuradoria Regional do Trabalho. Ali é de um lado e de outro. Então a gente tinha várias matrículas, a gente já unificou a matrícula e a gente também, se a gente colocasse para vender, a gente vendia logo. Mas o interesse nosso é fazer permuta, porque eu preciso tirar os órgãos do aluguel para poder não ficar pagando aluguel. Porque eu tenho um órgão pagando aluguel, caríssimo. Não, ali não é com a gente. Quando os prédios administrados por fundações e autarquias, o patrimônio da União não interfere. Porque, por exemplo, os prédios do INSS, aquele famoso lá, tem que ir para o fundo previdenciário. Então, ele, como tinha uma dívida com a prefeitura, aí a prefeitura assumiu aquilo ali, e agora já está com a prefeitura e ela vai fazer um centro administrativo para revitalizar o centro. Porque os órgãos públicos não podem sair do centro, senão o centro morre. É isso que eu estou falando. Só o INSS. Bom, aí tem, na questão da demarcação, depois que a União faz a demarcação, existe essa jurisprudência, que é muito importante. Ela diz assim, depois da demarcação da LPM, que é a linha média do pré-mar, que é feita nos terrenos de marinha, e o LEMEL, que é a linha média das enchentes ordinárias, que é feito nos rios federais, Rio São Francisco, no caso, tem caráter declaratório. Assim, uma vez declarado como terrenos de marinha ou acrescidos, nenhum outro registro anterior terá validade em relação aos bens da União. Todos os registros anteriores, portanto, são considerados nulos. Ou seja, eu sempre gosto de dar esse exemplo meu, pessoal. Quando eu disse a vocês que em 85 eu entrei no serviço público. E eu consegui comprar um lote de terreno no Pontal do Boqueirão, lá em Japaratinga. E ficava longe do mar. E depois que eu cheguei na SPU e que a linha foi demarcada, o terreno passou a ser da União. Então aquele meu registro passou a ser nulo. Por quê? Porque agora a gente envia uma certidão para o cartório e ela averba, dizendo que ali agora o terreno todo é crescido de marinha. Nessa hora, eu perco a propriedade e passa a ser um ocupante. Apesar de muita gente não entender e dizer, não, é meu. Então, a gente que já tinha... Porque quando a gente faz a demarcação dos terrenos de marinha, o próximo passo é a gente mandar para o cartório todo o perímetro que pertence à União e ele abrir uma matrícula de todo o terreno da União. Mas já existem matrículas ali dentro. Aí, quando a gente fez isso, na época, aí o Alberto Pradini, lá do primeiro, aí chegou e disse, como é que eu vou registrar toda essa área de marinha se já existem milhares de matrículas aqui dentro? Aí foi quando sentou a AGU, a SPU, a ANOREG e a Corregedoria estava tentando me lembrar o nome do juiz, que ele até já faleceu. E a gente fechou dizendo o seguinte, todas as vezes que for negociar um terreno, aí a gente mandou dizer, olha, Alberto, e o primeiro, o segundo e o terceiro, nessas áreas aqui, nessa, precisa consultar o patrimônio da União se esse terreno é ou não da União. Por quê? Porque é nessa hora que a gente vai averbar na matrícula se ele é ou não da União. Porque senão a gente teria que cancelar. Já pensou que é você cancelar tudo isso e abrir nova matrícula? Não tinha nem como. Então a gente fechou nesse sentido, junto com os cartórios. É por isso que hoje, todas as vezes que vocês precisam fazer qualquer negócio, principalmente perto do mar, a certidão, o primeiro cartório e o terceiro, eu acho, eles mesmos mandam para o patrimônio da União fazer a consulta se é ou não da União. Já o segundo, ele manda a pessoa ir. E o interior manda a pessoa pedir. Então, se pede uma certidão de domínio para averbar. Eu vou falar um pouquinho dessas certidões para cada uma, para vocês entenderem o que está escrito nessas certidões. Linha homologada, eu já falei disso.
A destinação dos bens da União, ela pode vender, permutar, doar, transferir, entrega, aforamento, cessão e a inscrição de ocupação. Autorização de obra, permissão de uso, guarda provisória, concessão de uso especial para fim de moradia, CUEM e a CDRU. Qual a diferença entre doação e entrega? Veja só, doação a gente faz mais no serviço público. Por exemplo, eu tenho esse terreno, eu tenho agora mesmo, a Universidade Federal de Alagoas, o SECA, lá em cima, pertence à União. A gente fez um termo de cessão para uso do SECA, para a universidade. Mas assim, para que a SPU ainda quer aquilo ali? Aí a gente vai e faz um termo de doação. Aí a gente está tentando botar na cabeça do governando lá em cima que é melhor o patrimônio da União doar do que ficar sempre administrando junto com a UFAL o SECA. Então a gente São Miguel dos Campos, hospital, é um terreno, o prédio é da União. Desde que eu não entrei no patrimônio, de 3 em 3 anos a gente tem que fazer vistoria nesses prédios todinhos. Chega lá, está lá o hospital funcionando. Para que eu quero ainda mais isso? Aí a gente pensa em já fazer a doação. Tá? Então, essa doação não se dá para o privado, não. É só para órgãos públicos. Entrega, existe assim. Quando é cessão, eu faço para município e estado. Entrega, eu faço para os órgãos da administração federal. Por exemplo, quando eu agora mesmo, a gente adquiriu um imóvel, tem até um terreno muito bom, que a gente adquiriu por 6 milhões e pouco na Josefa de Melo, um daqueles lotes grandes. E hoje a gente avaliou ele em 20 e poucos milhões. Mas o patrimônio da União adquiriu e fez a entrega para o TRE, que ali ia ser a sede do TRE. Então, a entrega a gente faz para órgão da administração direta. E para... Fica tudo em casa. Aí a entrega a gente transfere até a UG, que a gente chama nossa, vai para a contabilidade. Porque todos esses que é sessão ficam no balanço do patrimônio da União. Quando a gente faz a entrega, sai do ativo da SPU e vai para o ativo do Ministério da Fazenda, para o ativo do Ministério da Agricultura. Entendeu? Regime de ocupação. Um artigo 61, ele exigirá de todo aquele que estiver ocupando imóveis presumidamente pertencentes à União, que lhe apresente documentos, títulos comprobatórios. A ocupação, ressalvado os casos de preferência ou aforamento, terá sempre caráter precário, não gerando para o ocupante qualquer direito. E tem uma taxa de 2%. Mais adiante eu vou falar um pouquinho para comparar. O aforamento, contrato pelo qual a União, proprietária do terreno, atribui terceiros, gratuito ou onerosamente, o seu domínio, mediante o pagamento de foro. O foreiro passa a ter titulado o direito real sobre o terreno transmissível e seus herdeiros. É passivo de alienação a terceiros, ou seja, e você paga um foro de 0,6%. Então, o mais usados para o patrimônio da União são esses dois, a ocupação e o aforamento. Aí eu vou... O que é o aforamento? Existe o domínio pleno, que esse domínio pleno, no regime de ocupação, a União detém todo o domínio pleno da União, ou seja, 100%. No aforamento, a União detém o domínio direto, ou seja, 17%, e transfere para a pessoa o domínio útil, que são 83%, através de um contrato com força de escritura. Aí a gente faz um contrato e transfere. Deixa eu passar um pouquinho. Pronto. Aí está. No domínio pleno, 100%. Esses são os terrenos em regime de ocupação, aonde o patrimônio da União é detentora da propriedade de todo o terreno. No aforamento, o domínio direto fica com a União
E os 83%, domínio útil, a União transfere, através de contrato, como eu disse a vocês. Então, quem tem direito a ter o aforamento? A ocupação precária, eu já tive casos, aqui no estado de Alagoas, de um imóvel aqui na Avenida Duque de Caxias, que ele estava em regime de ocupação, só o terreno, e a União precisou para construir o prédio, que até hoje não terminaram ali, do vizinho TRT. Então, a gente notificou a pessoa, houve interesse público, teve que sair. Vocês que trabalham muito, não sei, na área de São Miguel dos Milagres, teve uma área boa, que era até o Teotônio Vilela, em que ele ia até a beira-mar. Mas o município precisou, porque tinha umas barracas de praia, e quer manter aquilo ali sob domínio do município, para que não seja privatizado até a beira do mar. Então solicitou o patrimônio na área da União. Estava em regime de ocupação, a gente só fez avisar que eles tinham que sair e a gente fez a cessão para o município. E não recebe nada porque em regime de ocupação. Então ele teve que recuar e só está utilizando de uma ruazinha que tem para trás e da rua para frente. A gente já fez a cessão para o município para fazer uma urbanização. Aí isso é regime de ocupação. Do aforamento, diga. Contratualmente, o que significa esse 17% do domínio direto da União? No aforamento, quando a União transfere o direito à propriedade, ela não pode transferir 100%. Então, ela continua com o domínio direto, 17%, e transfere, aí a gente faz um contrato de aforamento com força de escritura. Por exemplo, você tem, no meu caso, eu tinha um terreno lá em Maragogi, lá em Japaratinga, que tem uma matrícula. E eu vou ter interesse em aforar. Então, existem duas maneiras, aforamento gratuito ou oneroso. Aí a gente vai falar um pouquinho disso. Mas vamos dizer que eu tive esse direito de aforar. Quando vem a autorização para aforar, então o patrimônio da União faz um contrato de aforamento com as cláusulas que você não pode atrasar 3 anos ou 4 anos intercalados, senão você perde ele entra em caducidade, aí a gente vai notificar para saber se você tem interesse, para poder retomar ou não. E com isso aí, você leva a cartório e registra aquele contrato de aforamento. Aqui ele está dizendo o quê? Se lembra que o imóvel eu deixei de ser o dono. Agora eu vou ser dono de 83%, que é o domínio útil. Então, eu tive um direito, oneroso ou gratuito, mas consegui esse direito de aforamento. Com esse direito, você tem uma garantia. Se a União precisar desse terreno como precisou, eu teria que pagar a você pelos 83%, mesmo que eu recebi gratuitamente. É por isso que Caixa Econômica e os bancos só querem, se tiver em regime de aforamento, porque você tem a propriedade transferida e tem a garantia. Como é que você vai dar de garantia uma coisa que não lhe pertence? Ah, mas o que está em cima, mas o que está em cima, o principal, não pode ser separado do terreno. E incide IPTU sobre esse Sim, incide. E a incidência do cálculo do IPTU é sobre os 83% ou sobre os 100% do imóvel? 100% do imóvel. Porque a União, tendo É porque 17%, primeiro, ela não é imune? o IPTU é um imposto. A taxa de ocupação que você paga não é imposto, é preço público. Então, muita gente entrou com o negócio de bitributação, mas não é considerado bitributação porque não tem a mesma natureza. Aqui é o seguinte, será que o foreiro não teria direito ao abatimento de 17% do IPTU, porque aquele 17% foi do domínio direto da União? Aí só se tiver legislação municipal. Não é dele, é da União. Como a União é imune, ele teria direito ao abatimento de Mas a União está concedendo o direito de outra pessoa ocupar. Mesmo, se você pensar assim, mesmo em regime de ocupação, você não iria pagar IPTU. Então, pagaria 83%. Não, em regime de ocupação, se você tiver com esse pensamento.
assume, paga. Não é bitributação, não. Que não são, a gente não é regido pelo regime tributário, a SPU. Tanto é que a gente não pode usar nada do regime tributário. A gente tem legislação específica para as receitas patrimoniais. Por exemplo, parcelamento. A gente não vai pelo parcelamento da receita, pela legislação. A gente tem uma legislação própria. Tanto é que, quando eu entrei na SPU, quando você dizia assim, eu estou ocupando o terreno desde quando? Eu estou ocupando o terreno desde 1930. Você tem que pagar de 1930 até agora, as taxas de ocupação. Aí veio o Código Tributário, quando veio, aí disse assim, está lá, é vintenário, passou a ser vintenário, quando não tem lei específica. Aí depois passou, você ocupa o imóvel, ocupa. Então você tem que pagar 20 anos para trás. E se cobrava na SPU quando eu cheguei lá. Quando a SPU, em 1998, veio com a Lei 9.636, então ela disse na lei dela que seria prescrito, só poderia cobrar 5 anos. Mas só depois de ter uma lei específica. Porque a gente não ia pelo Código Tributário, a gente ia pela nossa específica. Não. Não, veja só. Se você tem um imóvel hoje, que está lá, que descobre que é da União, e você não tem como regularizar ele, assim, você não pode entrar no uso capião, o que é que você deve fazer? Primeiro, se você tiver ocupando o imóvel antes de 10 de junho de 2014, com efetiva ocupação, então você vai ter o direito de fazer inscrição de ocupação na SPU. E pode comprar o domínio útil, que seria o aforamento. Então, comprar a União. Tá certo? É o único meio que tem. Agora, existe casos de uso capião de domínio útil? Existe. E teve um caso aqui em Alagoas. A Associação dos Magistrados ali, atrás das Americanas. Atrás das Americanas. Aquele dali, Almages, pronto. Almages, toda aquela área é aforada. Olha, o centro da cidade, a maioria ali, Clube Fênix, tudo ali são áreas praticamente aforadas, porque aquilo dali tudinho pertencia a Leões e Irmãos. Toda a orla de Maceió. Se você pegar tudo ali, pertencia a eles, a usina dos Irmãos Leões. E eles conseguiram o aforamento em 1900 e bolinha lá, eu acho que foi em 30, 40. Ele conseguiu aforar tudo. E a Rosa Americana, o edifício São Carlos, o Núbia, todos aqueles dali eram lotes que eles iam vendendo em regime de aforamento. E eles iam adquirindo. Então aquelas áreas praticamente são aforadas. Tá? Quando o leite do Riacho Salgadinho fechou, eles conseguiram, junto com o patrimônio da União, aumentar essa área aforada. Então a gente tem muita parte aforada ali. Eu agora terminei me esquecendo Sim, do uso capião. Então, a Almages, ela estava em regime de uso capião. Tá? Ela estava em regime de aforamento. E a Terra Nova, que era dona daquele terreno, a usina Terra Nova, ela abandonou e o governo do Estado tinha um débito, a Terra Nova tinha um débito com o governo do Estado, e na época o Divaldo Suragi achou por bem dizer que era do Estado e concedeu que a Almages utilizasse aquilo ali, era da União, registrado em nome da Terra Nova. E a Almages entrou ali sem transferir para o nome dela, o imóvel que era da União, e o governo do Estado doando uma coisa que não pertencia a ele. Mas como o patrimônio da União, quando a gente foi notificar a Almages para sair dali, ou ela pagava a União, aí foi quando se constatou
que ela estava lá há mais de 5 anos e tinha o direito de permanecer lá com o uso capião do domínio útil. Aí o juiz concedeu e ela ficou. Aí a gente regularizou. Só nesse caso, quando é aforado e a pessoa abandonou e o patrimônio da União não notificou, não colocou em caducidade. Aí que se consegue. É. Bom, aí vamos lá. O aforamento. O aforamento gratuito, esse artigo 105 tem preferência ao aforamento. Ele está nessa lei de 5 de setembro de 1946. Então, quem tiver título de propriedade devidamente transcrito no registro de imóveis. Aí, os que estejam na posse dos terrenos com fundamento em título otorgado pelos estados ou municípios. Os que necessariamente utilizam os terrenos para acesso às suas propriedades. Os ocupantes inscritos até 1940, que estejam quites com pagamento e as devidas taxas quanto aos terrenos de marinha e seus acrescidos. Do segundo para baixo é mais que se consegue, mas o primeiro é o mais utilizado, ou seja, vocês que são corretores de imóveis, aí quando vai falar, vamos fazer um aforamento. Primeiro vamos saber se ele tem o direito ao aforamento gratuito. Aí o que é que tem que ir no cartório, pedir uma certidão que remonte a 5 de setembro de 1946, cadeia dominial. E na transcrição, antes de 5 de setembro de 46, tem que estar assim, limites com o leste, com a praia ou com o oceano. Porque se disser que está com limite com terreno de marinha, você não está dentro do terreno de marinha. Você não está na propriedade da União. Então, hoje é um trabalho que a gente tem aqui no Patrimônio da União. Eu acho que o único mais fácil que eu já vi de análise foi do seu João Barroso, numa área que ele tem lá em Pioca, que ele faleceu. Não sei se alguém conhece o seu João, que tem uma área enorme. O corretor que chegava lá, ele botava ele para correr, porque ele não queria vender, que veio da mãe dele. E em 1929, o pai dele faleceu e ficou para a mãe e para ele. Quer dizer, foi uma cadeia dominial mais fácil que eu vi fazer. Porque de 29 para cá estava com ele. Morada da Garça era ocupação e passou para aforamento. Então, quando a gente concede um aforamento, por exemplo, tem aquele prédio Humberto Lobo, né? Humberto Lobo na praia. Porque o bom é quando o empreendedor, antes de fazer, ele chega no Patrimônio da União, consegue isso e a matrícula mãe, a gente faz o aforamento e os apartamentos passam a ser aforados automaticamente à medida que foram criados. Quando você não faz isso, que foi o que o Humberto Lobo fez, ela criou, passou em regime de ocupação, comprou, na hora de vender, um apartamento entrou para pedir o aforamento, aí foi. Aí quando a gente concede a um apartamento, os outros é bem mais fácil, porque não precisa ir para Brasília. Porque o ruim é ir para Brasília, esse processo. Mas aí, quando é nesses casos, a Humberto Lobo ainda tem apartamento em regime de ocupação lá, porque ninguém se interessou. Mas quando eles quiserem, ou é o mesmo caso do Morada da Garça, quando a gente conseguiu conseguiu para todos, só um que não pediu, que hoje está penando ainda. É um que está até de um juiz que mora em Brasília, lá no Morada da Garça, que ele adquiriu agora, há pouco tempo. Não. Foi. Pronto, então o que vocês têm que fazer é pegar uma certidão de domínio. Agora, abrindo um parênteses, eu tenho um projeto de lei que eu já tenho todo ele rascunhado, porque eu quero alterar essa lei, esse artigo. Já apresentei à Caixa Econômica, já apresentei a um deputado federal, e eles querem botar isso para frente. Porque, voltando para o meu caso particular, se lembra que eu comprei em 1985, tinha registro e tudo. A União não fez a demarcação na época. Quando eu comprei, eu não sabia que era da União. Por que eu tenho que fazer remontar a 1946?
O que se tem que fazer é, quando a União demarca a sua área, quem tinha registro desses imóveis permaneça tendo esse privilégio de ter o aforamento. Porque você comprou de boa fé, você não sabia, e de repente você perde um título porque a União não fez a sua parte de fazer a demarcação. Então eu tenho esse projeto praticamente pronto e amanhã mesmo vou me reunir com um grupo assim, de empresários que está com interesse. Já me reuni com a Caixa e com o deputado. O Brasil todo, as torres de Guaxuma que ele está perguntando, ali tem uma parte, Guaxuma ela tem uma parte bem pequena da área da União. Mas isso é a União, patrimônio da União, a gente não interfere, porque a gente é dono do terreno. Se você vai fazer um prédio de 20, 30 andares, ou vai plantar arroz, macarrão, ou arroz, feijão, o que você for, para o patrimônio da União não interessa, porque a ocupação do território, de acordo com o artigo 182 da Constituição, quem faz esse ordenamento é o município, e não a União. Aí é um caso de legislação municipal e ambiental. Aí o patrimônio da União não interfere. Muita gente chega. Autorização do patrimônio da União para construir um hotel. Aí a gente diz assim, olha, você está regular, dentro desse perímetro você pode construir, contanto que observe as leis municipais e as leis ambientais. Aí, porque tem município que pede recuo, tem município que não pede recuo de construção, e não é o patrimônio que vai falar sobre isso. Bom, tem os aforamentos gratuitos, continua com essas concessões, e tem o aforamento oneroso. Então, o artigo 12 e 13, aí foi aquela observação que eu fiz aqui para vocês. Você adquiriu um imóvel, você não chega a 1946, você não tem um cadastro na SPU desde 1940. Então, qual é o meio que você tem? Se você for inscrito no Patrimônio da União antes de 10 de junho de 2014, aí você vai ter a preferência em comprar esse imóvel por preço de mercado. Tá? Se ele for todo da União, por exemplo, um lote na Barra de São Miguel você comprou por 400 mil, a gente vai avaliar ele, vai avaliar por 400. Patrimônio ou engenheiro. Ou engenheiro ou a Caixa Econômica. Só sobre o terreno. Então, só sobre o terreno. Então, o que é que acontece? Às vezes você tem um imóvel, como foi o caso do Barra Bale. Barra Bale conseguiu aforar oneroso. Por quê? Porque o terreno do Barra Bale, 10% do terreno pertencia à União. O mesmo caso de um prédio aqui na Cruz das Almas, que foi feito também, eu não me lembro qual foi deles, o nome. 10% da área pertencia à União, o resto tudo era terreno próprio. Então, quando a gente avaliou o imóvel e calculou só a área da União, só o terreno, ele disse, vale a pena eu comprar. Aí adquiriu e passou a ser um aforamento oneroso. Agora, quando o imóvel é todo da União, às vezes não vale a pena você adquirir, porque você vai comprar pelo mesmo preço que você já comprou. Bom, aí vem transferência. Isso também para corretor é o que dá mais trabalho para mim, e na SPU a gente tem uma quantidade de processos. E com esse negócio desses loteamentos novos na Barra Nova, entra processo todo dia e eu tenho pouco funcionário. Mas a gente está fazendo. Então, o artigo 33 da Lei 9.636 diz que os cartórios de notas e registro de imóveis, sob pena de responsabilidade dos seus respectivos titulares, não lavrarão nem registrarão escrituras relativas a bens de imóvel de propriedade da União, ou que contenham ainda parcialmente a área de seu domínio, sem que apresente o patrimônio, a certidão, que é a chamada CAT, e na CAT está lá dizendo
ter o interessado recolhido o laudêmio devido nas transferências onerosas entre vivos. Está o tramitante em dia com as obrigações, então tem que estar com as taxas de ocupação, os foros em dia. O laudêmio quem paga é o vendedor. Não. Viu? Mas se tiver tem construtora que bota no contrato, mas aí é entre eles. Mas no patrimônio da União a gente não consegue mudar o nome, sempre tem que ser o que está no cadastro, que é o vendedor. Está autorizada a transferir em virtude de não se encontrar em área de interesse público, está vendo aqui? Se for em regime de ocupação, se houver um interesse público, a gente já bloqueia. Eu tenho um imóvel agora que foi bloqueado aonde? Nem me lembro, porque está havendo um interesse público dele. Sem observância das normas estabelecidas em regulamento. A CAT consta um prazo de 60 dias após a conclusão da transferência para o adquirente apresentar à SPU o pedido de atualização cadastral sob pena de multa de 0,5% por mês de atraso no valor do terreno, é que não tem mais benfeitorias, não, é sem as benfeitorias. Está até errado. Aqui está até errado, é sem a benfeitoria, porque foi alterado por essa lei aqui, ó, que tirou. Então, quando você falou... mas tem que não informa ainda não. A gente está... Lá em Brasília eu tive... Porque assim, eu não sei como é... A gente vai para esses órgãos públicos. Eu fui para Brasília, a gente está criando um meio de a gente receber isso, como a Receita Federal faz. E na SPU, o da Receita é chamado DOI. O nosso é DOI Tu, que é terreno da União, no final. Está na lei lá, DOI Tu. O nome é esse. Mas aí o que é que acontece? Vocês que são corretores, vocês têm que, na hora que vocês fizeram uma transação com o imóvel e tiver área da União, no caso de regime de ocupação, porque na CAT lá em cima vai dizendo qual é o regime. No regime de ocupação, você tem que dizer assim, olha, terminou a escritura pública, não espere o registro não, porque às vezes você leva para registro, o cartório demora. Terminou a escritura pública, entra no sistema da SPU e já pede a transferência. Né? Não. Às vezes tá, às vezes, mas não é. Não, mas mas eu acho que houve uma melhora, viu? Houve uma melhora. Eles alteraram, mudaram lá um negócio lá na plataforma e melhorou. Então, e no regime de aforamento, não adianta dar entrada com a escritura, tem que ser com o registro do imóvel. Tá? Por quê? Porque a União já reconhece que você é proprietário, então é do ato do registro. E o regime de aforamento, registro, e no regime de ocupação, a escritura pública ou qualquer outro ato. Tá? Os registradores, antes da emissão do certidão de ônus, devem verificar na SPU se a área registrada... Isso aí eu já falei para vocês, né? Que existe esse provimento que os cartórios precisam checar se a área da União ou não. Porque às vezes... e outra coisa, a gente procura atender... Eu tenho uma pessoa só para tratar dessas certidões de ônus, praticamente. Então a gente procura, apesar da gente ter um prazo, por lei, de 60 dias para responder, mas a gente responde no máximo com uma semana. Agora, o que é que acontece às vezes? Quando a pessoa apresenta uma escritura pública, a matrícula do imóvel, e pedindo a dominialidade, às vezes vem assim. Rua General, como é aquela da... Não, aquela lá da L101 Norte, que é um general. Da OL101 Norte. Aí diz assim, quilômetro tal, pronto. Aí eu saio, vou saber onde é? Sem números, sem nada. Aí a gente devolve e pede que a pessoa venha identificar o imóvel no patrimônio da União. Aí, quando é o primeiro cartório, a gente manda para o cartório,
Aí ele entra em contato para a pessoa ir no patrimônio. Mas quando eu disse quilômetro tal, a gente não sabe onde é. Sim, mas como é? Mas qual é o número? Mas seria um. Às vezes eu tenho um lote de terreno, rua projetada sem número. Pronto. Aí eu não consigo identificar. Aí é quando demora. Hein? Aí o Patrimônio da União manda chamar para a pessoa ou ir lá, ou a gente manda um e-mail que a pessoa manda a identificação do imóvel. Uma planta, uma topografia, ou os pontos, ou no Google identifica onde é que fica o imóvel. Aí a gente junta lá. Então, com isso aí é o que a gente tem esse provimento que foi revogado, mas tem um artigo 43 lá que o juiz agora voltou a que os cartórios solicitassem isso, que é obrigatória a consulta prévia da Secretaria do Patrimônio da União, para saber se e averbar na matrícula. Né? Então, vocês que são corretores, às vezes, porque o patrimônio... Não, é porque precisa ser perguntado. A gente identificou, porque a gente não vai pedir um imóvel no Farol, o cartório não vai pedir isso, o patrimônio, porque a gente já mandou para os cartórios daqui de Alagoas, os de Maceió, os 3, quais são as regiões que precisam ser consultadas. Lá o DEM, eu já falei para vocês, são 5%. Aí está certo, o valor do domínio excluído as benfeitorias, tá? Porque quando se falou aqui no começo que se pagou R$18 no Laudeme, porque quando é prédio, a gente antigamente, antes dessa lei, se você tinha um apartamento vendendo por 1 milhão, aí a União cobrava em cima do valor de transação, cobrava em cima do 1 milhão. Hoje não, hoje a gente só cobra em cima do terreno e a fração que você ocupa naquele terreno. Então é por isso que quando é loteamento, quando é condomínios, tanto vertical como horizontal, o valor do laudêmio e o valor das taxas são bem baixos. Agora, quando é terreno normal, não. Hein? É em cima da fração ideal que a gente cobre 5%. Sim. Sim. Não, para a gente não interessa a casa. Só o lote, só em cima do lote que a gente cobra. A gente já tem um valor. Antes era sobre tudo, era. Mesmo que não. Mas antigamente, mesmo que não tivesse averbado e a gente identificasse que tinha construção, a gente cobrava. A gente é pelo valor geral. Como a prefeitura faz para cobrar IPTU? A gente tem uma planta de valores por região. Como a prefeitura faz, né? Planta de valores. Metro quadrado definido. Sacudiu ali dentro, ele calcula. Bom, isso aqui é que diz que o loteamento e desmembramento de áreas em regime de ocupação, sem preferência ao aforamento, ela não é permitida. Aí, quando você vai fazer um desmembramento em área da União, o cartório pede anuência à SPU para poder fazer o desmembramento ou loteamento. Loteamento. Agora, condomínio não, condomínio não precisa nem perguntar. Bom, aí tá. Dá muita confusão isso, viu? Transferências onerosas. As onerosas, compra e venda, promessa de compra e venda, permuta, dação em pagamento, fusão de empresas, integralização de capital social, não onerosa, extinção de empresa, cisão ou incorporação de empresa, sucessão, meação e dação. Qual é a moda hoje? Você tem um imóvel e vai incorporar, que é utilizado até no termo, vou incorporar para aquela empresa para ela vender e eu fico com uma parte daquele.
Essa é onerosa, porque essa incorporação que se fala aqui é uma empresa que se extingue e incorpora a outra. As duas são extintas e se incorpora uma terceira. Esse é o tipo de incorporação. A outra é mais uma integralização que você está fazendo daquela empresa. Às vezes não é integralização, mas você está transferindo para aquela empresa onerosamente para poder a empresa construir e depois dar como percentual. Essa é onerosa. Oi. Sim. Não onerosa. É. Aí é o capital que aí paga. Aí paga. É. A extinção não. Aí tem que ser uma não onerosa. Não onerosa. É porque tem que ver caso a caso. Existe eu vou deixar para vocês uma instrução normativa, eu já passei aqui para o Gustavo, da questão das transferências, que falam tudo sobre isso. Aí vou deixar disponível. Bom, aqui está a CAT. Uma das coisas que vocês têm que prestar atenção, que passa muito pelo patrimônio da União e depois da confusão lá na frente. Primeiro, quando eu vejo cartório do interior, eu digo, vixe, já vi que essa CAT está errada, essa transferência está errada. Mas hoje melhorou, porque eu já tive umas reuniões com os novos registradores e notários, fiz uma apresentação para eles, e hoje eu recebi até uma de Campestre, lá acho que é Tabelian lá, acho que é uma mulher. Ela ligando para mim para saber sobre isso aí. Mas o que é que acontece? A CAT, primeiro, que tem que observar é o imóvel, se o vendedor, se a autorização que o patrimônio está dando aqui para o nome da pessoa aqui é o vendedor que está na matrícula do imóvel, porque eu já peguei CAT averbada em cartório que o vendedor foi João e a CAT estava em nome ainda do antigo proprietário, porque não foi na SPU transferir. Passou direto. Quer dizer, fez a pessoa. Então, vocês têm que prestar atenção nessa questão quando for aforamento do registro, quando for ocupação da escritura, né? Ou qualquer ato assim, às vezes é um formato de partilha. Agora, o que é que você tem que se observar? Dois casos. Quando você faz um financiamento, o cartório você entrega um contrato para ser registrado no cartório. Nesse ato é que o corretor tem que observar em tirar a CAT e levar já para o cartório, para quando ele fizer o registro do contrato de financiamento, já a verba na matrícula a CAT. Quando tiver um inventário judicial, o juiz lá não vai pedir a CAT. Então, na hora do registro, no cartório, aí você já manda. Quando é extrajudicial, então o cartório não faz sem a CAT. Aí no extrajudicial feito em cartório, o cartório já consta naquela escritura do formal de partilha a CAT. Aí bom, tem que observar isso aqui. Outra coisa que foi colocado na CAT nova, não sei se dá para ver ali o pessoal daqui.
Sim, uma outra coisa, quando vocês fizeram o cálculo do laudêmio, é porque lá tem percentual. Sempre que você vai vender geralmente 100%. Quando é que não é 100%? Quando você, essa semana mesmo, eu recebi de 2 pessoas que compraram um terreno lá em Tabuba, e ela terminou comprando a parte dele. Então a CAT vai 50%, porque ela só está comprando 50% porque ela já era dona. Quando você está em condomínio, geralmente quando você recebe de herança e ficam 3 filhos, cada um terço. Aí um dos filhos vai comprar os 2 terços dos dois irmãos, para ficar com um imóvel só. Cálculo do laudêmio, 66,66. Está comprando os 33 e os 33. Tá? Aí, no cálculo lá da SPU, quando vai fazer, é nesse meio que você calcula. Então, tem que se observar o percentual. Outra coisa, isso aqui é novo, porque existe uma lei que, quando você vai vender para estrangeiro, o imóvel que está na faixa de 100 metros da praia, você é obrigado a pedir ao Patrimônio da União uma autorização para vender para o estrangeiro. Eu já tentei tirar isso da lei, mas não consegui. Porque isso aí, essa lei de 5 de setembro de 1946, bem pós-guerra. E o que é que acontecia? Toda a nossa orla aqui, quem era alemão, italiano, japonês e alemão, não, os que eram do outro lado, do eixo. Aí, então, eles tiveram que sair da beira-mar aqui. Não podia estar na beira-mar, não. O meu tio casou com a filha de um italiano. O meu tio era o Fernando Gamba, que foi reitor da UFAL. E o seu Alexandre era italiano. Então, eles tiveram que sair da beira da praia e ele foi preso. Então, por conta disso, todo estrangeiro que está numa faixa de 100 metros da área da beira-mar, ele precisa de uma autorização para a compra desse imóvel. Então, ele emite a CAT está lá, mas se o cartório vê que quem está adquirindo é um estrangeiro, então é preciso chegar no Patrimônio da União e pedir uma CAT especial, que essa aqui não serve. Porque o que é que acontece? A gente até fazia, o cartório fazia. Quando chegava na hora do Patrimônio da União, aqui, quando a gente ia transferir, era estrangeiro, aí a gente ia pedir autorização em Brasília para aquela pessoa, mas a gente transferir. Agora ele já está com escritura, com registro, e a gente pedindo uma coisa que já está no cartório feito. Aí, quando é 50%, aí pode. Bom, o sistema da gente é esse aqui, que ele disse que não é muito bom. Tá, muito bom. Tanto é que eu não sei se... Volta lá, sim. Então, aqui, o que é que vocês usam mais? Calcular laudêmio. Aí aparece essa casinha, onde tem transferência. Aí tem calcular laudêmio. Calcular laudêmio, vocês têm que prestar atenção, botar o RIP certo. Porque já acontece essa semana mesmo, um cabra pagou tudo no RIP, no lote errado, principalmente quando é loteamento. Pois é mesmo. Vê não mesmo. Você teve um caso assim, não foi? Foi. Então, calcular laudêmio, então na hora de calcular, você coloca o RIP, se quiser antes, vai lá na... Você tem uma consulta que você pode fazer por CPF, aí dá os imóveis que a pessoa tem, e se você tiver o RIP, tem lá cadastro, aí bota o RIP e você vê toda a característica do imóvel, endereço, tudo certinho. Então, depois que você calcula lá o laudêmio, prestar atenção nos 100%, e logo embaixo, na tela, tem assim, valor já pago. Aí muita gente pergunta, o que é isso? Isso é utilizado quando você calcula o laudêmio, você não preenche nada. Aí emite uma CAT. A CAT tem validade por 3 meses, então você não conseguiu negociar. Aí a CAT venceu. Aí vamos tirar uma nova CAT e vamos. Você vai calcular o laudêmio e aquele valor que você pagou do laudêmio antigo, aí você vai lá embaixo e preenche.
Aí já sai uma outra CAT com um novo prazo. Tá? A última linha lá tem valor já pago. Então é isso. Então tem emitir certidão de autorização de transferência, essa é a CAT. Quando ela quando não é onerosa, você já vai direto em emitir CAT, não vai calcular lá o DEM e diz lá, sucessão, quando é herança. Quando é cisão, aí vai lá, bota cisão. Então a CAT já sai. Você só precisa estar em dias com as taxas de ocupação e o foro. Aí ela sai. E acontece às vezes dela ser onerosa, mas tem lugares que o valor da taxa de ocupação é menos de R$10. Menos de R$10. Aí você emite a FCL, faz lá cálculo do laudêmio, diz, aí pega o número da FCL e já vai emitir a CAT, porque ela sai, mesmo com débito abaixo de R$10. Porque não se emite DAF abaixo de R$10. A FCL sai no DAF. É um códigozinho, se perder o DAF, aí tem que ligar para a SPU que a gente concede. Emitir DAF do laudêmio, obter, isso aqui tudo está aqui, obter serviços financeiros de transferência não padronizados. Quando acontece de você não conseguir pedir esse aqui, ó, transferência do responsável, aí você pode utilizar esse. E esse aqui, qualquer coisa na transferência que você queira saber, ou perguntar, ou consultar, você pode pedir nesse aqui. Quando você termina, aí você vem para cá, ó, transferir o responsável pelo cadastro. Aí bota o CPF de quem está o vendedor, aí já vai aparecer tudo preenchido. Você só vai preencher o do comprador e anexar escritura, ou a matrícula do imóvel, onde está constando a CAT, e dar entrada no patrimônio. Aí a gente faz a transferência, tá, para o novo proprietário. Tem a validar a certidão autorizativa de transferência. Isso aí é mais para a parte do cartório. Cartórios que eu já, por incrível que pareça, eu já recebi uma CAT falsa. Foi. Aí eu mandei para a Polícia Federal. Não sei, não conseguiram achar mais nada. Serviços financeiros. Esse daqui, antes de você fazer qualquer transação, você entra em consultas financeiras e consulta o histórico financeiro do imóvel. Porque lá vai dizer se você tem algum débito do patrimônio. Porque às vezes você vai emitir a CAT. Às vezes você, como corretor, paga o laudêmio, vai e diz, agora eu vou emitir a CAT. Quando vai ver a CAT não sabe porque tem débito. Por quê? Porque você não olhou o serviço financeiro, consulta do histórico. Porque às vezes... Não, ela mostra todos os pagamentos feitos e o que está em aberto. Porque às vezes você não pagou o 2024, ou não pagou o 2023. Aí você já perde tempo, porque quando você paga o laudêmio, você ainda tem 2 dias, agora até que está saindo no outro dia, às vezes. 2 dias para emitir a CAT. Aí se você tem taxa de ocupação em aberto e você não olhou, aí você vai perder mais 2 dias para ir para o cartório. Então vocês olhem a consulta. E aqui, logo embaixo, tem emitir o DAF para pagamento das taxas e do foro. A obter a declaração de domínio. Essa, o primeiro cartório pede, mas vocês que são corretores, às vezes o cartório chega lá, na hora de você vai negociar um imóvel e está nessas áreas. Marechal Deodoro pede, porque a gente Marechal a gente tem uma área grande. Então, quando vocês estão nisso, vocês entram nesse aqui e anexam o quê? Como a gente já conversou aqui, a matrícula do imóvel, que identifique ela com uma identidade sua. Qualquer pessoa pode pedir, tá? Não precisa ser o detentor lá que esteja a matrícula do imóvel, não. Qualquer pessoa pode pedir essa certidão de domínio. DAF. Foram. Porque o Patrimônio da União fez um convênio com o ativo do Banco do Brasil. Aí, para a gente não cobrar isso, aí quem cobra fez um convênio com o Banco do Brasil e o Banco do Brasil é que faz essas cobranças. Então, eles ligam para cada pessoa. E muita gente liga para mim e diz, Mário, isso é golpe. Eu digo, olha,
entre no site da SPU e olha aqui, ó. Se tem débito, se tem, você tem um número lá, que quando você pede essa emissão de DARF, sai um 0800. Diz assim, ligue para o 0800, aí você liga, aí ele manda para o seu CPF, para o seu e-mail ou pelo seu zap. Naquela mesmo, um minuto, 2 minutos depois, eles mandam os DARFs. Mas a gente mesmo da SPU não consegue tirar, só pelo ativo do Banco do Brasil. E quando você pega um imóvel que pede essa certidão e a gente diz assim, é da União, aí o que é que acontece? Você não está cadastrado na SPU. Aí é um tormento que você vai ter, porque é coisa assim, particularmente, que a União não devia desburocratizar mais. Então você tem que pedir a regularização desse imóvel, em regime de ocupação, primeiramente. Até 2021, a gente fazia tudo aqui. O que é que a gente precisava só? Constatar que ele está antes de 2014, está regular na prefeitura com o cadastro dele, identificar se ele tem matrícula do imóvel, e aí a gente fazia esse cadastro com 1 mês, 2 meses. Hoje, inventaram lá em Brasília, que esse processo tem que ir para lá, então você não consegue menos do que 8 meses a 1 ano. Esse cadastro. E outra coisa, a gente tem que fazer pesquisa na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, na Prefeitura, no órgão ambiental. Eu digo, minha gente, uma casa no Vegel, já consolidada. Para que isso? Mas não abre mão disso, não sei por quê. Não, pois é, não vem. Não vem. Eu estou com uma do Exército que eu já reiterei, vou mandar para Brasília dizendo que eu já reiterei 2 vezes. Aí vou mandar justificando. A Aeronáutica já respondeu, mas é o que eu tenho. A gente sofre mais assim com o usuário, é por conta da dificuldade que a SPU mesmo criou a nível nacional, que não devia. É por isso que quando diz assim, vamos acabar com o patrimônio, aí eu digo lá em Brasília, eu digo por conta de vocês, que vocês prejudicam o mercado imobiliário, que não precisava ser assim. Mas a gente tem que seguir a regra, né? Eu vou só... Aqui é o site, aqui o nosso endereço, que é na Praça Dom Pedro II, os telefones estão aqui e o horário de atendimento. Esse WhatsApp aqui é o que você pode perguntar qualquer coisa, quando tiver... Vou preencher um formulário daquele, está dando algum problema, liga, que tem a menina lá que ela diz na hora onde é que você está errando. Aí resolve, sem precisar nem ir lá no patrimônio. Muda aí. Acho que terminou. Já. Abre aí aquele arquivo. Não. O começo da palestra, o QR Code. QR Code. Bom, eu só vou mostrar bem rápido, por causa do adiantado da hora. É a questão das certidões quando você recebe. Porque a gente tem... Sim, o QR Code aí. Porque a gente tem as certidões que diz assim, quando a gente tem certeza que o imóvel é da União, a certidão sai assim para o cartório. O imóvel é terreno acrescido de Marinha ou terreno de domínio da União. Quando o imóvel não tem demarcação, mas está na beira de um rio, e que a gente sabe que a beira do rio, pelo menos 33 metros é da União, é aquele chamado presumido. Aí a gente diz assim para o cartório, olha, presumidamente, esse imóvel tem 33 metros da União. E depois da demarcação, isso pode ser alterado. E tem aqueles em que a gente não tem certeza que está perto do rio, e com a demarcação ele pode pegar, então a gente libera para o cartório fazer, mas dizendo assim, olha, ele, nesse trecho não foi demarcado, então a gente está considerando ele próprio, mas essa conceituação pode mudar depois da demarcação. E tem aqueles que a gente tem certeza que não é da União, porque já passou a linha já está fechada e ele está fora do terreno da União. Aí a gente manda dizer para o cartório, olha, não é da União. Então, esses imóveis, o cartório, se ele averba na matrícula, ele não precisa mais fazer essa consulta ao patrimônio da União na próxima venda.
porque já está na matrícula do imóvel. Entendeu? Então, são os tipos de certidões. Não, bote aí o... Bote a... Volte aí. Bote o... Não. Vá para aqui, para o... Feche tudinho. Vá para o Google Earth. Sim. Não, fecha aqui que ele está ali já. Aí. Fecha tudo. 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 Aqui. Esse. Eu vou mostrar a vocês o que é que a gente tem de linha demarcada nos lugares, só para vocês terem uma ideia, tá? Oi. A gente está para 2026, a gente está tentando fechar a demarcação do estado de Alagoas. Deixa eu ir para aí. Só para me aproximar aqui. Bom, eu vou deixar isso aqui também para vocês. Como eu disse a vocês, aqui é a nossa linha demarcação. Aqui é Maceió, que eu já mostrei a vocês, o que é que a gente tem de demarcação. Então, aqui em Maceió está praticamente fechado, eu só preciso fechar em Fernão Velho, tá? Mas toda a lagoa, ela vai ser demarcada. Aí tenho aqui Barra de São Miguel, Ilha de Santa Rita. Então, toda essa ilha aqui é de domínio da União. Agora, a gente vai fechar as áreas que são terrenos de marinha, que são essas áreas daqui. E o que tiver fora, que vai ser isso aqui, vai ser ilha marítima. Tá? Mas toda a ilha vai ser da União. Aí eu sigo para... Depois da ponte. Olha que interessante. Ela vem aqui pela beira-mar. Aqui é o francês. Ela vem aqui pela beira-mar. Quando chega aqui, ela adentra, porque isso aqui é mangue. E olha o francês como é que está. Se lembra que tem essa partezinha de mangue? Lá atrás? Então, quem tem uma casa aqui, não é da União. E a beira-mar está aqui. Quem está aqui é terreno da União. Por quê? Porque a área da União, mangue. Todo mangue tem água salgada. Então, isso aqui, ó. Cadê o mouse? Até o mouse sumiu. Aqui. Então, aqui você tem, ó, a entrada do francês, ó, é a área da União aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o Lazareto, pertence à União, isso aqui. Só um retângulo aqui. Aí, olha a linha onde está. Isso é uma polêmica que está tendo hoje, a questão ambiental e tudo. Aí foram lá no Patrimônio da União, não tem área da União. Alguém me perguntou aí, e se o mar vier? Aqui, no caso. Está vendo? Esse terreno aqui, onde estão fazendo um loteamento aqui, queriam passar por baixo aqui para fazer, essa área daqui não pertence à União. Está na beira-mar. Não sei, aí é questão ambiental. Aí ele vem por aqui, ó. Por quê? Porque esse terreno aqui é tudo alto. Quem anda por aqui, quando você sobe, é uma linha alta. Aí você vem para a Barra de São Miguel. Outra coisa interessante na Barra de São Miguel. Você lembra que eu falei a vocês do rio, até onde sofre influência de 5 centímetros? Rio Niquim. Você já pensou a pessoa que está aqui é terreno de marinha. O que está aqui não é. Porque aqui, ó, vem os 33, quando chega no Praia Bonita, ele adentra. Isso aqui tudo é terreno acrescido. E é o centro da cidade da Barra, terreno de marinha. Olha aqui esse loteamento, que eu esqueci o nome dele, que é o da Ponta. Todo terreno de marinha. Praia das Conchas. Todo terreno de marinha. Olha aqui, ó. Tudo isso terreno da União. E aí, o que é que acontece com o rio? Não fechou. Aí a gente precisa fechar até onde são influência de maré. E isso vai para perto de São Miguel dos Campos. Vocês já fizeram isso lá no Rio São Francisco também? Não. Aí aqui ele desce,
falésias, estão tudo nas falésias. Aí a gente entra aqui em Jiquiá da Praia. Tudo que tiver dessa linha azul para essa linha azul, tudo terreno da União. Jiquiá. Aqui Maragogi, Rio Pirassununga. É? Acho que é. Rio Pirassununga, Maragogi. Todo aquele loteamento na divisa é da União. E aqui começa a Maragogi. Voltando de lá para cá. Essa aqui a gente já está quase tudo fechado, a linha. Só nos rios é que abre. Vocês terem uma ideia aqui. Pronto. Esse daqui, como é um mangue, ele deve fechar mais ou menos por aqui com essa linha. Alguns lugares abertos ainda. E o interessante, vamos para a cidade de Maragogi, que alguém citou aí. Pronto, aqui é a cidade de Maragogi. Então, o que é que acontece? Isso aqui é mangue. Então, só que não é da União é isso aqui, ó. Então, quando a gente passa aqui na pista, onde vão fazer o aeroporto aqui, ó, da União, até aquele posto de gasolina que tem um self-service bom, é da União. Por conta disso aqui, já essa parte aqui não é. Tá, Camurim Grande todo da União. Ó. Tudo que tiver daqui até aqui, tudo aqui é da União. Tudo. Aí aqui passa o loteamento, o Camurim Grande, eu acho que é por aqui. Tá, o Salinas, o Camurim Grande é aqui, vizinho. O Camurim Grande é isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo onde está a linha? Tá? Só essa partezinha aqui que não é. Da Gávea pega aqui. Pronto. E assim a gente tem essa linha demarcada. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa? A gente está à disposição lá na SPU.